Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando aqui uma transmissão sobre peças cíveis, né? A gente vai trabalhar aqui um pouco hoje falando sobre a segunda fase do Ministério Público, como é que se dá essa uma boa preparação, dicas de endereçamento, dicas de análise da peça, do caso, enfim, nós vamos aqui esse assunto com todos os nossos seguidores, do saber, e tentar passar um pouco da nossa experiência de sala de aula, da nossa experiência prática. E eu recebo aqui agora o nosso convidado, professor do OUSE, aprovado no concurso mais recente dentro do Ministério Público Brasileiro, que foi o Ministério Público de Goiás, que é o professor Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo bom, professor? Tudo Como é que certo? vai? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Eu estou melhor do que mereço. Tira esse senhor, viu? Desculpa, é mania, isso aí. É o costume, né? Sim, senhor, Nós, doutor, nós somos Nós sim. somos duplamente colegas, colegas de MP e colegas também de OUSE. É Então, verdade. tira essa de senhor, de professor, certo? Mas agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje, no convite do USE para vir falar um pouquinho sobre peça civil, né? Como foi a minha preparação. E agradeço também a oportunidade de participar dessa live com você, né? Que é uma grande honra. Que é isso. Eu é que tenho certeza que aprenderei muito hoje, né? Até para minha vida prática. A nossa vida, né? De quem escolhe o direito é uma vida de contínuo aprendizado. Falando de aprendizado, eu vou até perguntando para ti, já que tu foi aprovado há muito pouco tempo, né? Muito recentemente, é, o teu caminho, assim, um pouco da tua trajetória até chegar a essa aprovação, as segundas fases que tu participaste. Conta um pouquinho pra gente aí dessa tua vivência antes da gente ir mais incisivamente na parte de peça prática mesmo, de peça civil, que eu sei que é o que todo mundo está querendo ouvir aqui. Bom, vou fazer uma introdução breve, então, da minha história de concurseiro, que não foi breve. Ela foi um pouco mais longa do que eu imaginava no começo. É uma mensagem de esperança aí, até para aqueles que eventualmente estão demorando um pouquinho mais do que o planejado para conseguir a tão sonhada vitória, né? Eu comecei a estudar, eu me formei, eu cursei faculdade de Direito na Universidade aqui de São Paulo, na USP. Eu me formei no ano de 2011. Em 2014, já no fim do ano, eu comecei a me preparar para concursos públicos. O meu foco inicial não era Ministério Público, era a Magistratura Federal, que eu havia estagiado no TRF, gostei muito da minha experiência no TRF3, e comecei a minha preparação para o curso da magistratura. Nesse caminho, eu fui reprovando bastante em primeiras fases, né? Eu coleciono aí uma vasta coleção de reprovações, mas que Eu fizeram sou parte. recordista mundial, viu? Eu sou recordista mundial em reprovação. Da vida, eu colecionei umas 50, viu? E tudo quanto é concurso, procuradoria, fiz tudo. E assim, foi muito bom pro meu aprendizado. Eu realmente não tinha preconceito de prestar prova, prestei de tudo que apareceu. E isso me ajudou a entender bem a dinâmica do concurso, né? Como é a preparação, como precisa de muita estratégia para conseguir enfrentar essas provas mais exigentes, né? Consegui algumas aprovações, alguns primeiros lugares em concurso de procuradoria, fui avançando nos concursos da magistratura, mas eles foram ficando um pouco mais raros, né? O concurso da magistratura federal praticamente parou de abrir, eu fiz a última prova do TRF3 aí, morri na sentença, infelizmente, mas depois disso eu não fiz mais nenhum. E aí eu comecei a prestar outros concursos e, como eu disse, não tinha preconceito com concurso. Eu pensei na carreira do Ministério Público, que eu nunca havia pensado seriamente e comecei a investir nisso e fiquei muito satisfeito com a minha escolha. Agora eu realmente acho que a vida me encaminhou para o lugar certo, assim. Graças a Deus. Pois é, tive a honra de ser aprovado no Ministério Público de Goiás, que é um estado que eu já morei um tempo lá, né? É um Ministério Público excelente, estou muito grato e eu posso dizer para aqueles que estão um pouco desanimados é que vale a pena, viu? Vale muito O a MP de pena. Goiás, eu conheço a estrutura, é fantástica, né? Aí conversa com o Procurador-Geral de Justiça. O Centro de Apoio, o GAECO de lá, por exemplo, é referência para o Brasil. Tem um Assim, centro.
ambiental, que até junto com o consumidor que foi reunido agora, muito bom. É fantástico aquele Ministério Público. Agora, falando o que o pessoal mais quer saber, né? Sobre as peças cíveis. Eu estava pensando aqui, inicialmente, eu quando penso em peça civil, em prática civil, na hora que eu recebo uma prova, na hora que eu vou conversar com aquele aluno que está se preparando, eu digo, olha, quando você vai analisar o caso, você tem que fazer alguns questionamentos a si mesmo. Você tem que se perguntar o que devo fazer, como fazer, quais os caminhos a seguir, quais as intercorrências que podem seguir nesse caminho. Para mim, esse é o norte inicial de uma prova civil, né? Como é que tu fazia o teu roteirinho inicial já naquele momento que bate com o olho na questão e vê, puxa vida, aqui vai ser um ACP de probidade, aqui vai ser algo procurando uma tutela de saúde, algo de direito sanitário, enfim. Como é que tu fazia esse primeiro momento quando se deparava com a prova e também na preparação antes da prova, né? Eu sei que tu queres falar um pouco da preparação também. A preparação para a prova de da peça civil especificamente, mas toda a prova discursiva, né, todas as peças e as questões, as dissertações também, ela começa bem antes, né? Começa já junto com o início do próprio concurso mesmo, do estudo para a fase objetiva. A prova de peça prática nada mais é do que uma exigência do examinador para ver como o candidato consegue concatenar todo aquele conhecimento que ele teve de leitura de lei seca, de resolução de questões também, com certeza ajuda, de estudo de doutrina, estudo de jurisprudência em um caso prático. Então, o que o examinador quer agora, neste momento da peça civil, é ver, poxa, será que esse candidato ele simplesmente decorou tudo, decorou lá aquelas frases que saem no dizer o direito e está vomitando isso aqui tudo na prova, ou ele sabe entender o que ele leu e sabe cotejar isso com uma situação fática que é descrita e mais ainda, sabe dar uma solução adequada ao caso, uma solução que abarque globalmente o caso. Eu acho que essa é uma perspectiva que o candidato tem que ter quando ele vai começar numa prova. A preparação para essa prova ela começa bem antes, né? Inclusive, coisa que eu gostaria de abordar aqui, mas, especificamente quando que você me perguntou, quando abre a prova, tá lá, o candidato tá na sala, chegou a prova, abriu o enunciado, a primeira coisa é segurar o coração, porque às vezes é um enunciado muito grande, que é feito para desestabilizar mesmo, que é para tirar a atenção, um enunciado, sei lá, de 2 páginas no mínimo, mas assim, com o máximo de várias, né? Sem limite, é o teto aí, é quantos eles conseguirem imprimir. E é uma prova, ela assusta muito, né? Quando você se depara com aquele enunciado gigante, você já imagina o pior, putz, reprovei. Mas não, aí tem que segurar o coração nessa hora e começar uma leitura muito atenta de tudo que está escrito ali. Eu recomendo que a peça civil seja se o concurso permitir, né, se forem todas as questões juntas, com as dissertativas, com as peças já junto para fazer com as dissertativas, que foi o que aconteceu comigo na prova do Ministério Público do Mato Grosso, que eu fui aprovado, sou na fase oral lá, e na prova do Ministério Público de Goiás, que eu tinha que resolver todas juntas. Né? Então, eu começava pela peça, sempre, porque é a mais trabalhosa, é a que vai demandar mais tempo, e eu recomendo vivamente que seja a prova que você vai fazer totalmente descansado. Porque ela tem inúmeros detalhes, a começar pelo começo. Assim, no dia tal, nessa informação já dá para tirar uma prescrição, uma decadência, já se a banca permitir fazer anotações na folha de pergunta, que não foi permitido em Goiás, mas em outras provas é comum que se permita, que já faça anotações ali mesmo, sublinhe bem forte, para chamar a atenção. Aí tem essa primeira leitura, que eu acho que é fundamental, uma leitura muito atenta, e também a segunda leitura muito atenta. Isso tem que ser feito com controle do tempo, né? Porque o tempo é um inimigo nessas provas, principalmente o Ministério Público de São Paulo, que é bem famoso pela exigência do controle do tempo, né? Mas essas coisas têm que ser vistas todas com muito detalhe, informações sobre o local em que se operaram os fatos, isso aí vai influenciar na fixação de competência. E principalmente com aquelas informações que o examinador esconde, que geralmente são aquelas últimas frases. Assim, ele dá um caso bonitinho, aí lá no último parágrafo ele fala: é ajuizada uma ação nos termos descritos,
foi julgado improcedente, faça a manifestação cabível. Você viu, estava preparado para fazer uma inicial, mas era uma apelação. Então, assim, às vezes tem essa maldade, que é para pegar o candidato a tempo, que é para ver que tem a atenção necessária para o exercício da função. Entendi. Até o momento desse abrir a prova, né? Como é que foi um pouco da tua preparação para chegar a esse momento? A preparação agora não diante da situação de concurseiro e atirando para todo lado e depois na via de MP, mas a preparação para peça civil, para enfrentar a prova prática. Bom, a minha preparação para a prova prática, ela começou com a minha aprovação na prova objetiva. Mas isso é uma coisa, é certo que concurso não tem uma única forma certa de se fazer, de se preparar. Mas se tem uma prova que poderia ser dito que é uma fórmula quase mágica, é a prova são as provas práticas, porque elas, conversando com vários colegas, eu vi que os roteiros que eles fizeram, as estratégias para se preparar foram muito parecidas. O momento de iniciar essa preparação, eu acho que ele não pode ser assodado. Aquele candidato que ainda está começando com aquela distância de 5 a 7 pontos, uma distância maior do que 5 a 7 pontos numa primeira fase, se ele não tiver nenhuma experiência com peça civil, eu acho que ainda não é a hora dele começar a se preparar. Porque cada coisa no seu tempo, você tem que respeitar o momento que você está, ainda não é o momento de começar as fases discursivas. E uma preparação dessa, ela é muito específica, ela não vai te ajudar em outras fases e ela vai tomar seu tempo. Então não é a hora. Agora, se o candidato que não tem nenhuma noção de prática civil, não trabalha com o tribunal, não é advogado, não assessora nenhum membro do Ministério Público na seara civil, não tem nenhum conhecimento, quando ele começa a se aproximar da conquista na fase executiva, com desempenho assim, menor do que 5 pontos para a nota de corte, eu acho que vale a pena, sim, já começar a dar uma olhada, porque eventualmente o intervalo entre uma fase objetiva e a discursiva ele é muito curto. Não dá tempo. Pode ser bem de repente, assim, é uma preparação que você tem que ter e ela é com base em treino. Para quem já trabalha, que foi o meu caso, eu realmente recomendo que se comece o estudo específico mesmo para a prova de peça civil, já depois da aprovação. Colocou lá o nome no olho na vaga, viu que conseguiu, aí é o momento para começar. Assim, conversando com meus colegas, eu reuni as dicas que eu achei comuns, que eu usei, que eu vi que os outros usaram também, que deu certo. Conversei com amigos que estão na prova oral do Ministério Público de Minas, colegas aprovados no Mato Grosso, colegas aprovados em Goiás também. É unânime que cursinho é um caminho que foi seguido por todos. Eu sei que o professor Eric não fez cursinho, eu tenho um cunhado que é promotor que também não fez cursinho, mas, sinceramente, são as duas únicas pessoas que eu conheço que não fizeram. Todos os outros fizeram. Eu mesmo fui aluno do OUSE, achei fundamental para minha preparação. Fui aluno de outros cursinhos também. Todos eles tiveram a sua contribuição e eu acho que a vantagem de fazer um cursinho preparatório específico para a discursiva claro, procurar um bom cursinho que faça um exame muito sério da banca, porque os temas de predileção da banca, eles vão aparecer na peça, muito provavelmente. Geralmente são promotores, são procuradores que elaboram as peças, as provas, e eles vão fazer isso com base na experiência profissional deles, assunto que eles têm familiaridade. Eles não vão tirar da cartola um assunto que seja difícil até para eles, não é plausível. E quando não é a banca da própria instituição, a gente também tem o norte que o Sebrae, o CESP, vai sempre para aquele ponto que é mais recente de notícias dos tribunais superiores, de informativo. Muita gente se liga muito em informativo e agora em tese, mas esquece as notícias. E várias vezes as notícias não estão em informativo, não entram em tese e estão lá nas provas, né? E também a Fundação Carlos Chagas, a gente sabe mais ou menos o roteiro do que é. Mas é verdade isso mesmo. A gente olhando, fazendo o estudo da banca, você sabe, essa banca aqui é o procurador tal, que é o responsável, ele tem uma obra que trata sobre improbidade administrativa, trata sobre licitações, então você já vai naquele caminho ali que é o provável que ele vai ter uma afinidade a seguir. Com certeza. Essas bancas, principalmente Sebrasp, eu costumo falar para meus colegas concurseiros que assim, se chamou a atenção dos tribunais superiores, foi um tema decidido para eles, certamente chamou a atenção do examinador de Sebrasp.
principalmente aquelas que não saem informativos. Para eles, eu recomendo assim, vivamente a leitura da Constituição anotada do Supremo, porque eles retiram muitos julgados, até mesmo para fase objetiva, viu? Eles retiram muitos julgados que não saem no dizer o direito, não saem em lugar nenhum, mas eles são muito importantes, muito paradigmáticos, mas eles só saem, eventualmente, naquela Constituição anotada do Supremo ou mesmo em notícias. Para isso, o Conjur também é muito bom, entrar lá e ver o que está sendo noticiado. E também, quando eu estava meio cansado já de estudar, uma coisa que eu fazia era dar uma passada no Instagram, dar uma passada no YouTube, ver a aula de algum professor, dar uma olhada em perfis de concurseiros que estão muito antenados. O perfil do Ouse também, eles colocam muita expressão inusitada, muita coisa bastante recente, isso aí ajuda muito. Porque essas coisas, a prova, a peça civil, ela é uma prova de concurso. Ela não é uma peça civil de verdade. Quem vai examinar não é um juiz, é o seu examinador. Aquilo é uma questão de concurso disfarçada de peça. E como questão de concurso, vai cobrar conhecimento jurídico extremamente atual, complexo, eventualmente uma coisa que até a valoração probatória não seja tão relevante, mas temas de maior controvérsia, principalmente essas controvérsias que foram recentemente debatidas, eventualmente resolvidas, ou então temas muito afetos à realidade do promotor de justiça. Por exemplo, assim, é impossível não falar agora da importância do estudo de temas como saúde pública, judicialização de medidas das autoridades sanitárias. Você vê, todo santo dia tem uma notícia. O Ministério Público do Estado X instou o prefeito a fazer não sei o quê em relação ao Covid. Isso é um tema que certamente vai se refletir nas próximas provas. E na área extrajudicial também, né? Porque tem as recomendações, tem os inquéritos civis aí investigando a questão da improbidade administrativa, fiscalizando atos praticados nos procedimentos administrativos, fiscalização de atos praticados pelos gestores públicos. Também tem essa nova veia, né? Que é do procedimento extrajudicial que está apavorando todo mundo, mas que também deve ser tida atenção os candidatos que estão nessa fase, não é isso? Sim, com certeza. Foi muito oportuno você falar do extra-administrativo, ou do extrajudicial, porque é uma coisa que eu pretendia trazer. Como concurseiro, a gente sempre pensa mais no judicial, mas o Ministério Público está abandonando assim, largamente aquela tendência de ser demandista para ser resolutivo. Como um colega disse uma vez, na medida em que você ajuiza uma ação, você retira o problema daquele administrador que poderia resolver rápido e coloca na mão do juiz, que, enfim, a nossa sistemática recursal é imensa e às vezes não é uma solução célere. E essa palavra que você falou, MP resolutivo, ela é talvez a mais em voga no momento que a gente percebe, eu como membro do Ministério Público, de todas as diretrizes que vêm da administração superior, do Conselho Nacional do Ministério Público. O que quer realmente é um Ministério Público resolutivo que deixe bater a porta do judiciário e consiga atender os cidadãos, fazer a justiça social de uma forma célere, né? O professor René de Souza, que entrou aqui agora, está nos brindando com sua honrosa participação, sabe muito bem disso, né? Ele que é especialista nos acordos de não persecução penal. Isso é o MP resolutivo na esfera criminal. Na esfera civil também é muito importante essa indicação que você acaba de falar. Eu acredito que ainda, até o que a gente observou até agora dos concursos, ainda não é uma tendência que já se mostrou muito forte, de cobrar a atuação extrajudicial. É mais em questões. Realmente em questões eles cobram, mas como peça civil, ainda não é tão cobrada quanto as peças judiciais. Contudo, eu acredito que isso vai se alterar no futuro. E para isso, na minha preparação, eu não me esqueci da grande possibilidade de cair peças extrajudiciais para serem elaboradas. Tinha essa possibilidade, era muito real. Como eu não tinha experiência, eu nunca atuei no dia a dia do Ministério Público, eu sempre fui um servidor do Poder Judiciário. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu me preparei com muito afinco para essa possibilidade. Para essa prova, especificamente, também pensando em peças extrajudiciais, eu estudei por 2 livros. Um é aquele Ministério Público em Ação, acho que é do Leonardo Barreto e do Márcio Berclas, da Juspódio. Ele é muito bom, eu não tenho ele aqui porque ele era emprestado.
Mas um outro livro que eu usei para me preparar, e ele é muito bom na parte de peças da atuação Esse extrajudicial, é livro, esse livro do esse livro que você Masson. falou, eu comprei dois. Ah, é? Eu É, tive dois bom, dele. Tive dois ele é dele. esse livro aqui também ele é muito bom, é do Masson, da editora Método, chama Prática Penal, Civil e Tutela Coletiva do Ministério Público. Ele tem um capítulo que é só para todos os tipos de manifestação no extrajudicial do Ministério Público. E são peças que, para quem não conhece, elas são muito peculiares. Por exemplo, as recomendações, elas têm uma estrutura toda peculiar, os considerando, né, é uma coisa que a gente não está muito habituado. Um TAC é indispensável aprender a saber a fazer um termo de ajustamento de conduta. E para isso as resoluções também ganham um especial destaque no estudo do candidato. Sim, sim. Essa parte aí, inclusive, eu sempre falo, olha, pode ser simples, pode ser, mas ninguém dá muita atenção porque acha que não vai cair e qualquer hora cai, né? Eu acho Eu que digo o erro até não. quando eu estou ministrando aula, que eu vou falar das resoluções, no 74, 71, 24, as próprias que tratam da recomendação, do termo de ajustamento de conduta, do inquérito. Eu digo, olha, se cair uma portaria de instauração de inquérito civil público, o pavor vai ser tão grande que corre-se o risco de um candidato preparadíssimo ser eliminado porque ele diz, puxa vida, eu nunca vi uma portaria de inquérito civil público na minha vida. É uma peça muito simples. Ela é Muito simples, só que simples. você tem que ter feito ao menos uma vez para saber. Então, é indispensável. Isso também é uma coisa que eu acho que vale muito mencionar, que o candidato, quando ele for estudar, for se preparar para a prova da peça civil, ele tem que pensar com a mentalidade da carreira, ver o que é provável que caia e é indispensável que ele faça muito exercício. Tem que fazer. Se fizer cursinho, faça todas as rodadas. Se não fizer cursinho, quiser ficar só por livro, pegue o caso prático. Esse livro do Caio Masson, se não me engano, ele dá um caso e ele mesmo propõe uma peça para você resolver. Faça assim, ler. Sim. Não leia a peça, faça você mesmo, depois corrija para ver como ela ficou, porque isso só se aprende com a prática. E uma outra dica que eu acho muito importante é simular condições reais de prova. A gente vê muitos colegas, principalmente, né, concurseiros, eles ficam um pouco inibidos de fazer uma resposta e errar muito feio e fica com medo aí de um resultado muito ruim. Mas na hora do treino não é hora para ter medo, tem que realmente fazer sem consultar a resposta antes, vai lá, vai na cara e na coragem, faz para errar. E aí esses erros, com eles você faz suas anotações, ajuda a elaborar um esqueleto de prova, isso também é muito importante, elaborar um esqueletinho de peça que você possa ler sempre, muito simples, só com a estrutura, o endereçamento, como fazer aquele primeiro parágrafo, eventualmente uma peça de interposição de um recurso, para que na véspera da prova isso possa ser revisado com bastante agilidade, porque a peça ela é uma receita de bolo, você tem que saber fazer. O que você vai colocar no meio, as informações, o conhecimento jurídico que você vai colocar no meio, são coisas que você vai reunir ao longo do estudo. Agora, a estrutura da peça em si, ela tem que ser praticamente decorada pelo candidato. Falando dessa receita de bolo aí da peça, vamos aqui trazer, mais ou menos aqui, de forma pelo menos ágil para quem está nos acompanhando, este roteirinho da peça, né, começando pelo endereçamento. Né? O endereçamento é um momento, isso é muito interessante na época do nosso exame de ordem. Quando a gente vai fazer o exame de ordem, a gente se preocupa muito com qual peça vai fazer, a questão do endereçamento, isso tudo é muito angustia o examinando na época da ordem. Na época do concurso para o Ministério Público, o endereçamento também é um momento importante, porque é muito importante que nós conheçamos a legislação de organização judiciária para casos que tenham uma competência específica, pode ser que o examinador explore o direcionamento à competência daquele caso, como lei de ação civil pública, como caso de idoso, como caso de consumidor, não é isso? Sim, com certeza. Para isso também é uma outra dica que eu acho que vale muito a pena ser dita, é ir para a prova com legislação local e munido com todas as armas possíveis para você não ser pego de surpresa com esse tipo de questão. Eventualmente, um endereçamento que exija o conhecimento da lei de organização judiciária local, ele acaba talvez não tendo uma pontuação muito grande, mas obviamente não serão admitidos erros crassos.
aquelas competências absolutas em ação civil pública, isso é um clássico, né? O candidato tem que estar muito atento para isso. Mas, de toda forma, algo que eu acho muito relevante é ir preparado para a prova com a legislação local. Hoje os candidatos se reúnem, então logo eles saibam da aprovação e geralmente propõem a algumas editoras que sejam elaborado um vademecum específico para o local. Com a legislação já atualizada, é o caso da minha prova da MP de Goiás, eles fizeram uma coletânea da legislação local, que eu acho que é uma coisa que todo candidato tem que ter em mãos para não ser pego de surpresa. Até porque, eventualmente, o próprio direito material controvertido é uma questão local. Nada impede que haja uma manifestação do Ministério Público, alguma ação que envolva direitos de servidores, um mandado de segurança coletivo que trate sobre algum direito, enfim, de matéria secundária. Isso tem que ter em mãos. Se não tiver, fica bem complicado. Que nós estamos na segunda fase, né? Logo mais teremos a segunda fase com a peça civil, criminal. Mas, por exemplo, a lei de organização judiciária aqui, ela diz que nas comarcas, que são 4 varas, a terceira é responsável, que tem competência para lidar com as situações que envolvam crianças e adolescentes. Então, ele pode muito bem, o examinador, colocar um caso numa comarca X, que tem 4 varas, ele vai lá nominar a comarca, para saber se o candidato está atento na hora de montar a peça e fazer o endereçamento daquela ação civil envolvendo tutela da criança e do adolescente, colocar justamente para que faça o direcionamento para aquela vara específica, já que existe essa competência, né? Então, por isso realmente é muito importante. Certamente o candidato que demonstrar esse conhecimento vai sair na frente, sem a menor dúvida. Ainda mais que a primeira frase ali, né, já vai se destacar desde logo. O olho do examinador já vai brilhar, né? Com certeza. E sobre destaques também eu acho que é uma coisa que é importante pontuar, assim, como uma dica, a prova, como eu disse, né, a prova de peça civil, ela é uma prova de concurso, ela é disfarçada, né, de peça, mas é uma prova de concurso. Então, na hora de elaborar essa peça, principalmente aquele candidato que já trabalha diretamente com isso, corre naquele erro de falar, eu sei fazer, é meu dia a dia isso aqui, e vai fazer uma peça judicial, não vai dar certo. Ela é uma peça com peculiaridades, né, é uma questão de concurso. Para isso, eu recomendo que o candidato ele tenha conhecimentos doutrinários de predileção, daqueles que são de predileção do examinador. Por exemplo, na minha banca do Ministério Público de Goiás, acho que como todo Ministério Público, eles gostam muito de tema de improbidade e havia uma examinadora específica que tratava disso. Ela é muito combativa, ela é muito conhecida dentro do próprio Ministério Público de Goiás pela atuação dela. Então, é evidente que ia cair em improbidade. E realmente caiu em 2 peças. Nas 2 peças civis que eu tive que fazer, o tema abordava improbidade. Nessas horas, eu acho que é muito importante o candidato ter essa sensibilidade de saber avaliar temas que têm uma alta probabilidade de incidência, que são aqueles de predileção do examinador, ou que simplesmente estão na moda, ou que são aqueles clássicos que sempre caem. E sobre esses temas, apenas sobre eles, se dedicar um pouquinho mais para conhecer uma doutrina um pouco que diferencie, que dê algum destaque para que possa ser jogada essa informação na peça civil de uma forma bastante natural, mas que certamente vai fazer brilhar. Perfeito. Por exemplo, assim, quem vai falar de improbidade pode fazer uma menção à lei Bilac-Pinto ou à lei Pitombo-Godoy, que são antecedentes históricos dela, que eu sempre fazia menção nas minhas provas. Eu acho que isso mostra, poxa vida, quem tem esse conhecimento certamente conhece outras coisas de forma bastante aprofundada. Impressiona. Impressiona. E sobre tem um fato engraçado na minha prova, que eu acho que foi determinante assim, para a minha aprovação, e pelo meu bom desempenho na prova discursiva, é que havia 2 examinadores na minha banca que eles trabalhavam com a arguição incidental de inconstitucionalidade. Então era certo que ia cair uma ação civil pública com algum pedido de arguição incidental de inconstitucionalidade em algum momento da prova, e dito e feito foi o que caiu. Foi exatamente o que caiu. E eu fui preparado, eu fui estudar a origem do controle de constitucionalidade, também das arguições incidentais, e me deparei com uma expressão no livro do Wadi, da grafê paranomon. É uma ação de origem grega,
que fala sobre isso. Enfim, Professor Rodrigo Santos aí falando. pois é, eu aprendi a escrever isso aí em grego para colocar na prova. Porque assim, eu acredito que isso tenha dado um destaque bem grande, eu consegui uma pontuação muito boa. Isso mostra que o candidato tem um conhecimento e um cuidado. Se é certo que um tema vai cair, se todo mundo já está falando, se na análise de banco é evidente que esse tema vai ser cobrado, vale a pena investir um pouquinho mais e colocar uma informação assim, que vai te destacar, vai fazer assim, daqueles Claro. 200 que prova, esse merece para a prova oral. E eu acho que faz toda a diferença, assim. E não só em questões, na peça também isso é muito importante. Principalmente na peça, porque ela vale mais. Então, eu Aí, acho que é uma dica, assim, que como, eu... como professor, eu digo sempre, né, que o professor, ele se encanta e ele fica feliz quando o aluno, né, e o examinador, falando do candidato, vai respondendo bem aquilo que foi indagado. Quando ele traz, por exemplo, eu corrigi agora há pouco várias provas. Então, dentro de todas estas, só uma falou da lei, de determinada lei, ou citou uma doutrina diferente. Aquilo ali diferencia aquele candidato dos demais. Eu não vou poder quantificar a nota dele igual como eu quantifiquei a dos outros que foram naquele conhecimento rasteiro, que não trouxeram nenhuma informação que realmente impressionasse, que enchesse os olhos do examinador. Não é isso? Com certeza. E é, esses destaques, como uma estratégia de concurso, claro, não dá para ter esse conhecimento de rodapé de tudo que está no edital. Evidentemente não dá. Mas alguns temas, eles sempre vão aparecer. Proporcionalidade, razoabilidade, nepotismo, é, poxa, a própria improbidade, responsabilidade civil do Estado. Esses temas sempre vão aparecer em prova. Neles vale a pena dar essa investida adicional. Outra coisa que eu acho que Saber assim, até perdão. saber alguns julgados desses que são considerados mais importantes, o número de cor para poder citar também impressiona. Poxa, ele aqui está falando do HC, poxa vida, né? Isso aí você não precisa decorar todos os números dos julgados, mas tenha em mente, eu quando estava me preparando, eu sempre tinha em mente, eu tinha uma tabelinha de 10 julgados, que eu usava, julgado do mandado de injunção, né? O julgado que está tratando hoje de nepotismo. E assim, na hora que cai na prova, você coloca lá, o cara, puxa vida, né? Impressiona realmente. Eu fiz isso principalmente para as provas penais, sempre cai interceptação telefônica. O inquérito 24 do Supremo analisou simplesmente todas as teses possíveis de interceptação. Então, falou de interceptação, coloca o inquérito 24. As mesmas coisas podem ser ditas em relação às peças cíveis. Algo que eu acho também bastante importante, lembrando que a peça cível é uma questão de concurso, sempre que for tratar de algum tema, dá uma ensinada, entre aspas. Falou de um instituto, dano moral coletivo, assim entendido, ou instituto que defina. Sempre é importante, porque você não está falando com um juiz que conhece a lei, você está falando com o seu examinador e você tem que mostrar que você conhece a lei. Então, este é um pouco, é uma abordagem que eu acho necessária. Outra coisa que eu acho bastante importante é sempre fazer menção ao entendimento do STF, do STJ, em todos aqueles parágrafos que envolvam a tomada de algum posicionamento, alguma orientação jurídica. A única vantagem que eu conheço de ter tribunais superiores com jurisprudência às vezes tão estável é essa, que praticamente qualquer sentido que seja razoavelmente, juridicamente defensável tem decisão do STJ, principalmente nos dois sentidos. Isso é uma coisa que pode ser dita com bastante segurança pelo candidato, que eu acho que enriquece também e eventualmente consta até mesmo do espelho de prova. São exigências que a própria banca tem, né? Danilo, Também, a gente... diga. Perdão, pode prosseguir. Não, eu só ia falar de uso do vernáculo. Que eu acho também bastante importante é ver as regras do edital para avaliação, né? No edital eles colocam... Ih, cara. Sempre a gente tem aqui o Henrique na participação especial nas lives aqui do Ouso. Toda vida ele quer aparecer. Dá tchau aí pro pessoal, Henrique. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Dá o brilho dele aqui. Com certeza, vai dar um destaque.
No uso do vernáculo, assim, a gente vê que os critérios que constam do próprio edital tem juntamente, por exemplo, eu dei uma olhada no edital da prova do Ministério Público do Mato Grosso. Tem alguns itens que é o conhecimento jurídico, o acerto da tese, a fluência, coerência, exposição e na linguagem jurídica. De 5 itens que eles indicam, 2 são relacionados ao uso do vernáculo. Então, seria indispensável também ter um bom domínio, né? Porque disso uma peça muito bem feita pode acabar sendo mal avaliada. Aqui a gente falou um pouco do endereçamento, começou a aprofundar em alguns pontos e dicas de conteúdo gerais. Vamos falar aqui agora, seguindo o roteiro, até que algumas pessoas falaram, o roteiro, o esqueleto é muito interessante, a identificação das partes. Na identificação da parte, eu penso que seja obrigatório. Hoje os concursos são nacionais, né? Então eu estou fazendo hoje concurso em São Paulo, amanhã em Goiás, no outro dia no Mato Grosso, no outro dia no Ceará. Mas é muito importante que o candidato ele vá com a legislação local para indicar na qualificação do Ministério Público que ele pretende ser membro naquele momento, né? Se não for com a legislação local, no mínimo ela tem que ser consultada de antemão e o artigo tem que ser decorado. Isso é o piso. Não mencionar a Constituição Estadual, pelo menos as disposições da Constituição Estadual que tratam do Ministério Público, ou não saber ao menos o número da lei que cria e organiza o Ministério Público no Estado, é um erro, na minha opinião, inexcusável. Demonstra um completo descaso com a instituição. Descaso com a Constituição, também penso dessa forma. E é logo nos parágrafos iniciais, então isso vai chamar também a atenção do examinador, no caso, negativamente. Falando ainda dessa questão do esqueleto, vamos lá. Na topificação, que eu acho fundamental fazer, na minha humilde opinião, eu penso que a topificação ela deva ser feita como mini-ementas. Como assim, Eric? Ao invés de eu colocar aquele antigo dos fatos e do direito, eu vou colocar os temas que eu abordarei naquele parágrafo, já com o fundamento da legislação ou da jurisprudência, né? Então, eu sugiro, porque o examinador ele é um ser humano, ele está cansado, corrigindo diversas provas. Então, na hora que ele se depara com a prova, que ele já vê mastigado o ponto fulcral, né? O ponto do espelho que você fez o exercício, que vai estar lá na sua resposta, você colocar em letras garrafais no tópico, com a fundamentação legal ou jurisprudencial, por exemplo, o julgado X, indicar a numeração, a súmula tal, enfim, o artigo da lei, eu acho que já facilita a sua pontuação. Eu sempre trabalhei dessa forma, inclusive na vida prática. Eu não sei como é que tu pensa a respeito disso. Me diz aí, em relação aos teus tópicos, como é que tu gostava de trabalhar? Como é que você gosta de trabalhar? Olha, eu pessoalmente, eu tinha um pouco de medo de inovar. Eu sempre segui esses modelinhos, assim, do fato, da fundamentação, dos pedidos, porque eu tinha medo de inovar, porque a gente recebe algumas dicas de que é melhor não, vai dar uma identificação, não sei. Mas eu sempre segui o esquema mais tradicional. Mas o vídeo caiu, acho que por conta de conexão. Não, deu trava, mas voltou. Ok. Mas, assim, eu entendo que essa estratégia, ela é muito útil. Ela deve ser usada com segurança pelo candidato. Se tiver com medo, não usa, porque senão vai ficar se sentindo seguro, não é boa. Mas ela é muito boa porque, assim, o examinador, como você disse, eventualmente, a sua prova é a primeira que ele vai corrigir, mas eventualmente também é a última. Ele vai estar cansado, não está recebendo nada mais por isso. Até tá, né? Mas, enfim, ele vai ler a prova, mas já cansado, ele não vai ter tempo para ficar procurando coisas que você deveria ter dito de plano. Então, realmente, isso facilita muito. Logo que ele vê a frase, ele já vai dar aquele tiquezinho de que bateu o espelho e você já está garantido. Isso, acho que até mesmo para a técnica redacional é muito importante. O começo dos parágrafos, eles têm que ser redigidos de forma que a resposta já seja entregue o quanto antes. Para o examinador não ter que ficar lendo um monte de parágrafos para achar a resposta lá no finalzinho. Ele já lê logo no começo. Os danos morais são cabíveis e na quantificação que entenda tal.
Isso porque aí sim vai fundamentar para caso ele tenha paciência, ele vai ler. Se ele não tiver, você já garantiu seu ponto logo ali no começo. E a vantagem dessa estratégia que você bem mencionou é a possibilidade de deixar a organização da peça um pouco mais fluida. Eventualmente não é muito fácil conseguir separar muito bem uma descrição dos fatos, já separar isso muito bem dos fundamentos. Principalmente nas questões que são mais de direito e não tão de fato. Essas peças, isso acaba ficando uma divisão que talvez o candidato não saiba fazer uma separação com muita segurança. Então, fazer uma listagem assim, tópica, já mencionando os fatos, abordando os fundamentos, facilita para o candidato isso, e separando apenas os pedidos, né, para respeitar a boa técnica. E sobre ainda o espelho, eu acho que é uma dica muito importante, o candidato, quando logo ele começa a fazer a prova, já começar a montar um roteirinho do que ele vai fazer. Uma coisa muito simples, eventualmente só uma palavra que te faça lembrar, endereçamento com marca tal. Mencionar os autos, você já tem um inquérito civil, por exemplo. Fundamental. Então, isso vai ser cobrado no SP. Coloca lá, inquérito civil número tal. Aí, o Ministério Público, já para você lembrar que vai falar daquele comecinho da ação que vai ser ajuizado. Já coloca o nome da ação, que você já concluiu que é aquele. Isso, fazendo a primeira leitura, já vai fazendo isso. Eventualmente, você vai rever alguns dados que você colocou quando fizer a segunda leitura. Mas nisso, já faça um esqueleto completo, listando todos os pedidos ou todos as teses que serão rebatidas, eventualmente uma contrarrazão, um recurso, enfim. Essa dica serve para todas as peças, justamente para não deixar escapar nada. E vai montando esse esqueletinho já na medida em que vai fazendo a primeira leitura. O ideal não é se alongar, não é para fazer um rascunho da prova, não tem tempo para isso. Eu gosto assim, uma frase para te lembrar do que você tem que falar ali e, evidentemente, você tem que seguir aquilo. Eu mesmo já fiz essa estupidez de montar um esqueleto muito bom e depois achar que eu estava lembrando de tudo que estava nele. E não voltei e conferi nele. E, enfim, deixei passar coisas. Isso me custou uma aprovação que, eventualmente, tivesse um pouco mais rápida. Né? Sobre o nosso compromisso com o tempo aqui, só te avisando, a gente está com 43 minutos. A gente tem que encerrar antes de 1 hora. Aqui eu disse que o tempo era pequeno para a gente falar. Qualquer coisa, depois a gente faz aí uma outra, se não der, mas vamos lá avançando. E vamos falar aqui um pouquinho em relação daquela que eu penso que seja a principal ação que é cobrada no âmbito do Ministério Público, que é as ações que envolvem improbidade administrativa, né? No âmbito da improbidade é muito interessante, né? É dever do examinando identificar qual foi a conduta e fazer a ligação dela com o tipo previsto na lei de improbidade, é isso? Sim, esse tema, às vezes ele é um pouquinho assustador, porque algumas condutas, elas são, a tipologia, às vezes ela é muito parecida. Uma conduta, você vê, pô, isso aqui encaixa, nesse aqui encaixa no outro, encaixa em um terceiro. Eventualmente, isso pode trazer algum problema para o candidato. Para isso, eu acredito que seja muito importante, de antemão, conhecer muito bem as hipóteses descritas exemplificativamente na lei sobre improbidade e conhecer também as declarações dos tribunais superiores sobre o conteúdo de cada uma daquelas hipóteses. Algumas delas vão exigir um dano ao erário, outras não vão dispensar, mas são condutas que são muito parecidas. Quem lê de forma desatenta pode achar que é uma e não outra. O dolo específico, a culpa, o dolo genérico. Com certeza, com certeza. Todos esses elementos, não apenas jurisprudenciais, também doutrinários. Uma coisa que eu acho, que eu adotei para mim, pessoalmente como técnica, não sei se o professor vai concordar, é fazer uma leitura ampliativa. Fazendo a prova com aquela mentalidade de promotor, eu entendo assim, que há que se fazer uma tipologia que o candidato entenda que é a mais adequada. Ele tem que pegar uma e defender aquilo. É certo, não pode ficar em cima do muro na hora. Mas, sabendo que pode encaixar em mais de uma dessas condutas, também indicar subsidiariamente um segundo tipo. Eu fazia isso nas minhas peças, eu colocava, Claro. A mais grave é essa. Ele praticou este ato que é descrito em lei como improbidade, lá do artigo. Mas logo na sequência eu falava, caso assim não se entenda,
praticou o segundo dispositivo que eu colocava lá. Inclusive, para o juiz poder fazer a dosimetria dele, considerando que, eventualmente, um fato infringe mais de uma disposição. Sim. Mais de valores esperados pela lei. Então, essa tecnologia ela envolve uma certa complexidade, mas eu acho que ela também fica facilitada se você usa essa técnica de colocar subsidiariamente outras tipificações. A própria prática, né, ela induz a isso, uma vez que muitas vezes o artigo 9º e 10º não é aceito e o julgador ele empurra lá no 11, não é isso? Sim, com certeza. Então, e não tem nenhuma violação, né? O que é isso? Então, eu acho que é uma técnica que o candidato tem que incorporar para fazer essa prova. Mas isso que você falou, eu sempre falo com todas as pessoas que eu estou tentando auxiliar. Não gosto nem de ser chamado professor, né? Estou tentando facilitar alguma coisa na vida deles. Eu gosto de usar a expressão facilitador. Professor eu acho muito pesado, né? Eu não tenho conhecimento para ser professor de nada. Mas eu digo, olha só, você não tem conhecimento do espelho. E o examinador é soberano. O que ele disser no espelho vai ser aquilo. Não vai ter erro de direito lá. É muito raro acontecer isso. Então, ele vai escolher se vai colocar no espelho a abordagem do ponto A, do ponto A, B e C, do ponto D. Então, você imagina você jogando uma roleta num cassino. Você vai apostar todas as suas fichas no número 13, ou você vai distribuir em vários números e aumentar a sua probabilidade de acerto. É isso quando você pensa no espelho. Você tem que abranger realmente sua resposta para poder conseguir aquilatar mais pontos no eventual espelho que foi cobrado pelo examinador. É isso? Isso aí, até para as questões discursivas, é muito importante. Fazer uma varredura no ordenamento e colocar todas as disposições legais que têm alguma pertinência com aquele fato que foi descrito. E na improbidade isso é muito claro. E também, já nas ações civis públicas, não de improbidade, nas ações civis públicas normais, isso também é uma coisa que acontece muito com a indicação do tipo do direito transindividual que foi violado. É difuso, é coletivo, é individual homogêneo? Essa divisão ela não é clara, nem mesmo na jurisprudência. Na doutrina também, às vezes, um fato gera muita divergência sobre o que ele é. Isso é uma coisa que eu também fiz para as provas de ação civil pública de direitos coletivos, em sentido amplo. Eu definia quais cada um desses direitos e colocava na tipologia de qual jeito que eu estava tratando, dois, eventualmente os três. Esse mesmo fato, ele é uma violação de direitos individuais homogêneos, porque o importante é fundamentar. Não pode deixar sem fundamentação. Se eventualmente o que você sustentou a mais não estiver no espelho, eventualmente você vai tomar uma penalizada, a nota não vai ser a máxima. Contudo, se você não indicar algo que estava no espelho, aí sim você vai ser severamente penalizado. Então, acho que para essas duas ações civis públicas, essa dica é importante para uma interpretação mais ampliativa. E especificamente em relação à improbidade, como eu acho que é uma coisa que as bancas têm sempre cobrado esse tema, ele acaba ficando um pouco mais batido, o que eu vi, pelo menos na minha prova do Ministério Público de Goiás, é uma tentativa de misturar este tema com outros. Sim. Na minha prova do Grupo 2, caiu uma manifestação do Ministério Público em uma ação civil pública que foi ajuizada por uma associação civil. Essa associação civil fez um pedido de improbidade, de condenação do prefeito por improbidade. Ora, ela não é legitimativa para isso. Então, isso exigiu uma certa sensibilidade do candidato de ver que, havia uma ilegitimidade em relação a esse pedido. Dois, não ficava aquele pensamento caricato de promotor. improbidade? Tem que dar improbidade. Não, você tem que se manifestar pela improcedência desse pedido. Aliás, subsidiariamente pela improcedência, mas reconhecendo a ilegitimidade ativa nesse particular. E também uma combinação, na minha prova do grupo 3, caiu uma combinação de uma ação civil pública de improbidade com uma ação civil pública normal, genérica, né? Tinha que acumular os dois pedidos na prova. Então, assim, eu vejo que tem ampliado um pouco o tratamento, contextualizando ele, às vezes, um contexto global de irregularidades maior. Hoje, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e Improbidade, né, por conta da alteração legislativa, é uma boa pedida. Com certeza, com certeza. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Vamos falar um pouquinho dos pedidos e das medidas liminares. Né? Tá.
Tu tem alguma dica em relação a isso que queira abordar aqui? Olha, esses pedidos, eu acho que o momento de você perceber o que você tem que fazer a respeito deles é na leitura da inicial. Uma coisa que a minha esposa, ela também presta concurso para magistratura, desculpa, para o Ministério Público, ela está na segunda fase do Ministério Público do Trabalho. Uma Para coisa a magistratura do Ministério Público. deixa de ser um tipo de magistrado também, né, pela origem aí. Mas uma coisa que eu conversei com ela há algum tempo atrás, que eu acho que é uma dica importante, é sempre ler o problema pensando que você tem uma única canetada, digamos assim, para resolver tudo. Então não deixa pedidos para trás. Não deixa uma situação fática se perpetuar se você vê que ela se repete a cada dia e enquanto não tiver uma sentença, aquilo vai acontecer. Exemplo clássico, pagamentos irregulares em contratações, pagamentos irregulares de servidores. Improbidade tem inúmeros exemplos, né? Essas hipóteses de pagamentos periódicos ou então de remédios que tenham consumo periódico. Isso é um sinal vermelho para um pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As tutelas, aliás, as tutelas provisórias de urgência e de evidência, elas têm que ser, não é um tema que tem que ser dominado pelo candidato. Essas peças, elas geralmente vêm com uma cobrança desse tipo. Pedidos um pouco diferentes, como uma arguição incidental de inconstitucionalidade, ele também tem que ser muito estudado e já tem que vir com toda aquela carga teórica de abordar, eventualmente, uma usurpação de competência do Supremo, se for uma manifestação, por exemplo, do Ministério Público, uma ação popular. Então, esses pedidos incidentais, o candidato ele vai extrair isso na leitura da peça, porque o examinador vai dar essa dica. A resposta da peça está na própria questão. O examinador vai dar todos os indícios de que ele quer que uma lei seja declarada inconstitucional, de que quer que cesse um pagamento que é irregular, e isso, durante a leitura, deve ser feito. Considerando que todo o problema tem que ser resolvido em uma canetada só, enquanto estiver pontuando aqueles pedidos que vão ser enfrentados, já vai vendo os temas que vão ser enfrentados, já vai analisando os pedidos correlatos. Quais deles podem ser deduzidos antes do julgamento do mérito? Quais deles podem ser deduzidos, são efeitos de uma condenação necessária, exemplificativamente? E, por favor, não se esqueçam de reconsultar essa lista na hora de escrever esses pedidos. Não façam como eu, deixa eu saber tudo. Muito interessante também, né, que pode ser objeto de espelho, são aqueles outros requerimentos que são pertinentes ao dia a dia do membro ministerial, como, por exemplo, remessa de cópia dos autos para promotoria com atribuição criminal, uma vez tratando-se de licitude civil, né, no campo da improbidade, ou para o procurador-geral, se for alguém com foro privilegiado, né, tem que ter cuidado também com essas medidas de afastamento de gestor, de prefeito, de secretário, enfim, e quem for, para poder ficar... Também. Porque quando a gente vai para o âmbito pode ser que o espelho não tenha essa filigrana, mas a gente percebe que no dia a dia o pedido de uma ação de improbidade ele é gigantesco, porque tem vários requerimentos paralelos e é muito importante que o candidato ele tenha conhecimento disso, ou para pedir, se tiver espaço, porque de repente você não vai conseguir nem pedir tudo aquilo, vão acabar as linhas, mas pelo menos para ter sensibilidade, porque algum desses pedidos o examinador, no próprio enunciado, ele pode induzir aquilo que ele pretende do candidato nesse sentido. O vídeo travou aqui. Vocês estavam falando de acabar... Travou, mas retornou. Você estava falando, eventualmente não vai ter espaço para acabar as linhas. Eu não sei se você complementou. Sim, eu estava falando que talvez não tivesse espaço, mas o candidato ele vai ter a sensibilidade de saber pelo enunciado o que o examinador pretende, se esses requerimentos extraordinários, chamando assim, devem estar presentes na peça, como a remessa dos autos, sei lá, para o procurador-geral, a fim de promover a ação criminal contra o prefeito, enfim. Né? Com certeza. Nessa canetada aí que resolve o problema globalmente considerado, eu acho que o candidato tem que saber o que é a atribuição do promotor de justiça fictício dado
no exemplo. Se ele é um promotor, como promotor da Promotoria de Infância e Juventude, resolve o caso. Ele vai saber o que é a atribuição dele e o que não é. Esses casos, principalmente essas questões mais atuais, que vêm misturando improbidades com fatos que também consubstanciam crimes, exige do candidato, se não constar no espelho, pelo menos vai ser valorado muito positivamente por demonstrar um conhecimento mais aprofundado da instituição e de como funciona o dia a dia de um membro do Ministério Público, por exemplo, por esses pedidos, de extrair cópias e remeter para o promotor com atribuição. A gente vê isso na via contrária. Por exemplo, numa cota de oferecimento de denúncia, é muito comum isso. Extrai cópias e remete ao seu juízo da infância e juventude para apurar X. A mesma coisa pode acontecer na via inversa. Eventualmente, num ato de improbidade, se constata alguma coisa que é de atribuição de um promotor com atribuição para o meio ambiente ou com atribuição criminal. E aí a peça ela não pode deixar fatos sem respostas jurídicas adequadas. Então, eu acredito que seja muito pertinente fazer isso que o professor indicou, que é fazer essas disposições finais que... O professor aqui é você, meu amigo. Por favor. Fazer essas indicações assim, que demonstram conhecimento da prática. Principalmente nas peças que são extrajudiciais, também tem aquela coisa de... registre-se no sistema. O sistema de Goiás, por exemplo, se chama Atenas. Se o candidato coloca o sistema Atenas, já mostra que ele é familiarizado com a instituição. De remeter cópias ao PGJ para que ele providencie o necessário. No extrajudicial, normalmente a legislação local ela determina procedimentos administrativos, né, para enviar cópias para o centro de apoio, saber se tem diário oficial do próprio Ministério Público para a publicação daqueles atos. Então, você tem que também estar antenado nisso, né? E é muito importante ter lido bem essas resoluções, recomendações, eventualmente, nem sempre eles vêm com o mesmo ato normativo secundário, né? Porque, por exemplo, na minha prova de Goiás, eu não pude consultar os atos normativos do Ministério Público de lá. Era um dos itens que o edital não permitia consulta. Mas a gente tinha que conhecer, né? Se você quer se destacar, você tem que mostrar que você conhece a instituição. Então, aprenda, leia, reserve um tempo. Essas resoluções não são muito compridas, elas têm no máximo 50 artigos. É uma coisa que vale a pena uma leitura na semana da prova. Daniel, deixa eu te falar aqui uma coisa. O nosso tempo está quase esgotando e essa live aqui foi tão boa que eu até vou assistir depois. Eu aprendi muito contigo. Nossa. Não posso correr o risco de perder, só grava até 1 hora. A gente vai ter que marcar outra live depois para a gente falar dessa prática civil da segunda fase para tratar de extrajudicial ou de recursos, enfim. Foi muito pertinente. Tu tens aí 1 minuto para tu fazer tuas considerações finais, antes que encerre aqui. Bom, minhas considerações finais, elas não são nem muito de concurso mesmo, é mais de uma questão de humanidade. A gente vê concurseiro que não quer dividir conhecimento, acha que se ajudar o outro vai acabar se prejudicando. Tem que ser balela. Concurseiro tem mais é que se ajudar mesmo. Tudo que eu estou falando agora, como aprovado, eu falaria para um concorrente com alegria no coração. Eu acho que todo candidato tem essa obrigação moral de ajudar o próximo, né? De ajudar o outro concurseiro, que eu acho que concurseiro tem que ajudar concurseiro. Se eu tenho 1 minuto para falar alguma coisa para concurseiros no mundo, eu diria isso. Então, parabéns pela exposição aqui. Realmente eu fui um mero coadjuvante. Muito feliz de ter participado dessa live contigo. Muito feliz também em ter visto tanta gente boa aqui acompanhando, colegas, professores, colegas de Ministério Público, colegas da magistratura. A live vai ficar gravada, pessoal, e a gente vai ver se depois faz uma outra tratando desses outros pontos, certo? Fica um grande abraço, um sucesso para todos nessa empreitada ministerial que todo mundo aqui está perseguindo. Com certeza, um sucesso para todos. Obrigado, professor. Valeu, um abração. Tchau, tchau.